Muito boa tarde, você ligado na Primer TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos e o programa é o programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, este programa também é seu, seja muito bem-vindo. Nós, no programa de hoje, estamos aqui com duas pessoas muito especiais, como sempre. No primeiro e segundo bloco estarão participando conosco a professora Andrea Chesco e também a professora Mara Gonçalves. São professoras do curso de espanhol lá da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E no último bloco nós teremos a presença de Humberto Costa, da Line Coach. Não saia daí, teremos uma hora de muito bate-papo. Faça Acontecer, educação, bem-estar e coaching é aqui. E eu esqueci de falar, mas hoje nós teremos também o quadro Resenha Literária, que será com o autor Celso da Silva, lá de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Aí ele irá nos contar um pouquinho sobre sua última obra, ou uma das suas últimas obras. Bom, antes de conversarmos aqui com as nossas convidadas, eu quero fazer um convite a você para que possa visitar uma exposição que está ocorrendo lá na Lagoa da Conceição. Inclusive o fotógrafo Marco Alfredo já esteve aqui no nosso programa, então ele faz esse convite aí especial a você que se encontra aqui na Grande Florianópolis, que é do projeto Light Me. Então essas fotografias que são feitas aí com luz de neon. Fantástico esse projeto e essa exposição. Quem está aqui na região não pode perder. E também quero fazer um convite aí em nome da Musicar, a professora Nájila Santos, também que esteve aqui, está com matrículas abertas aí, inscrições abertas para o seu projeto Musicar. E aí você que é educador e quer trabalhar também com educação musical, a professora Nájila Santos tem a solução também para você. Bom, nós vamos iniciar então o programa agora com as duas professoras queridas. André e Mara, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Faça Acontecer. Obrigada, André. É um prazer estar aqui com você, sem dúvida. Prazer é nosso. Conversar um pouquinho sobre literatura, ensino de língua, enfim. Mara. Muito obrigada, André, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês e um privilégio também de poder conversar um pouco sobre o ensino de língua espanhola, que é um assunto muito importante para nós. Então essas duas colegas queridas aqui, a professora Andrea foi a minha orientadora no mestrado lá na Universidade Federal. Tive a alegria de compartilhar aí todo o sofrimento de um mestrado durante 3 anos, né? Demorei um pouquinho mais. E a Mara, uma grande colega também, estudamos juntos aí há alguns anos, bons anos atrás. E hoje a Mara é professora lá na Universidade Federal de Santa Catarina, professora substituta, está trabalhando lá com o ensino de espanhol também. Então eu gostaria que vocês aí, cada uma, pudesse se apresentar, mas se apresentar contando um pouquinho das suas atividades atuais. E depois nós vamos entrar aí no tema do espanhol como língua estrangeira, então para a gente saber qual que é o cenário atual aqui na nossa região e também em todo o Brasil. Andréa, conta um pouquinho da sua história para nós. Então, André, eu entrei na universidade, na verdade, em final de 2009, fiz o doutorado em literatura em 2007, terminei em 2007. E já comecei a trabalhar com a língua espanhola, com a literatura, com o ensino da língua espanhola e também com tradução. Atualmente eu também sou professora da pós-graduação em estudos da tradução, né, como você sabe, e coordeno alguns projetos, estou coordenando no momento o ensino à distância também. Que também já comentaremos sobre isso, né? Isso.
que está terminando aí a sua terceira edição, né? E temos também o PIBID, coordenei também por um bom tempo junto com a professora Juliana Bergman, que você conhece. Sim. O PIBID de espanhol, desde 2012 até agora, então já são aí 7 anos, né, de PIBID. Também quem não sabe o que isso significa, a professora André, a professora Mara também explicarão o que significa essa sigla, PIBID. O PIBID, na verdade, é uma bolsa, é um programa do governo federal de iniciação científica, iniciação à docência. Né? Então, o aluno que está cursando letras, né, licenciatura, letras espanhol, ele tem a oportunidade de ir para a escola e já começar a sua atividade como docente, mas ainda bem no início, né? Fazendo observações na sala de aula, acompanhando como a professora dá aula e preparando pequenas atividades também. Tem todo um acompanhamento aí de um professor que supervisiona, né? Tem todo um acompanhamento, escolhida, é feita uma seleção dos alunos, é feita uma seleção da escola que vai receber, né, esses alunos. E também é feita uma seleção da professora supervisora na escola que vai acompanhar esses alunos, né? Então, o aluno ele vai normalmente para a escola 2 vezes na semana, né, acompanhar uma turma, e para isso a gente prepara atividades, até para ele não ficar tão nervoso com a atividade docente na escola, né? Que mais? E aí a professora Mara vai complementar, né? Professora Mara, vamos iniciar então aí com você, dizendo onde que você nasceu, professora? Bom, isso para comprovar que aprender uma segunda língua, às vezes supera a língua que a gente já aprendeu, né? Exatamente. Como língua materna. Porque muitas pessoas não sabem, mas embora eu tenha nacionalidade brasileira, eu nasci em Buenos Aires e morei lá há muitos anos. Eu fui alfabetizada, a língua materna é a língua espanhola, ou castelhano. Né? Então, isso é sempre um motivo assim, de surpresa, porque eu geralmente não conto, então eu vou a Buenos Aires e eu pareço brasileira. Eu estou aqui no Brasil, às vezes o pessoal diz, nossa, como você fala espanhol tão bem, né? Então é sempre uma mão dupla. Mas me apresentando, eu sou professora, atualmente substituta na UFSC, trabalho com letras espanhol no Departamento de Metodologia do Ensino, do Centro de Educação, como professora substituta, supervisionando o estágio das alunas que estão concluindo a licenciatura em letras espanhol. E o interessante disso tudo é poder acompanhar, nesse momento, um estágio supervisionado presencial. Porque eu também trabalho em outra universidade, a Uniaselv, como professora supervisora de estágio, mas à distância. Então, são 2 realidades diferentes, são 2 propostas de trabalho diferentes e tem sido muito interessante a experiência. Mas uma das coisas que a gente tem percebido, assim, muito importante, isso que a André estava falando sobre o PIBID, a iniciação à docência, é a importância de desenvolver no aluno uma autonomia, a desenvolver no aluno que ele aprenda a ser autônomo nos seus estudos. Isso tanto em um curso presencial como EAD. Também passei pelo EAD da UFSC nas 3 edições, né, André? Trabalhamos juntas, né, em muitas disciplinas e em várias turmas. E é uma experiência também extremamente gratificante ver como funciona esse processo de ensino, essa prática pedagógica em 2 esferas tão diferentes como estar presente ou estar longe. Os vínculos que a gente cria com os alunos, mesmo quando a gente está à distância, né? Então tem sido assim um transitar ao longo desses anos muito interessante. Professoras, então aproveitando o gancho da conversa, há algumas semanas nós tivemos um programa e nós falamos sobre educação à distância com o Hélio Cruz, lá da Cruzeiro, da Universidade, né, Virtual Cruzeiro do Sul. E aí conversamos um pouquinho sobre a educação à distância. Qual a diferença então no ensino
do espanhol, né, da língua espanhola como língua estrangeira, presencial e à distância? Bom, no caso do ensino da língua estrangeira, esse aluno ele precisa ter bastante autonomia, né? Ele precisa ter bastante autonomia. Foi uma tarefa bastante interessante no início, porque a gente pensava até que ponto esse aluno pode aprender, né, a língua estrangeira assim através à distância, né? Mas aí você acaba planejando atividades que tem que planejar atividades diferentes, né? O Skype é muito presente, a videoconferência, a videoaula, né? O contato permanente com esses alunos, estimulando também que eles gravem áudio, que eles escutem também bastante a língua, para a gente poder acompanhar como está sendo o aprendizado desse aluno, né? Sim. Concorda, Mara? Claro, E é isso que a gente, por exemplo, quando a gente fala em um curso EAD ou presencial, como eu tenho mais experiência com EAD, né, em termos de aulas, a gente percebe que há toda uma equipe pedagógica que trabalha para que uma disciplina seja colocada no ar. Ou seja, não é só o professor que prepara o seu plano de ensino, como acontece no presencial. Decide aquilo que o aluno vai aprender dentro de algumas diretrizes curriculares, claro, mas ele é autônomo, o professor decide 100% sozinho. Em uma equipe de EAD, o trabalho é compartilhado, o trabalho é equipe. E essa equipe trabalha e, no fim, um deu uma ideia, outro deu uma ideia, um acrescentou daqui, e isso vira uma ideia só, um trabalho único. E é muito dinâmico, né? Exato, todos nos sentimos autores daquele trabalho. Então, a participação da equipe é muito grande, e isso chega também para o aluno. O aluno percebe essa participação e, consequentemente, ele acaba se envolvendo e cumprindo as tarefas, né? Então, eu creio que a diferença entre o presencial e o EAD são os bastidores que há, até chegar no aluno. Então, a equipe de um, talvez de dois, de três, e a equipe de muitos, né? A palavra-chave aí é autonomia, né? Ela também esteve presente aí quando o Hélio comentou sobre os alunos também, que é muito forte, né? O aluno tem que ter essa autonomia e realmente não é pensar que é a distância que não vai ter que estudar, porque não é assim que funciona, né? E professoras, os alunos que já passaram na modalidade à distância, que já se formaram, tem esse acompanhamento, né? A UFSC que faz esse acompanhamento do aluno, né? Tem um mapeamento para poder acompanhar até o desenvolvimento profissional da pessoa. Vocês têm acompanhado esses índices ou têm o contato diretamente com esse profissional atual, né? Nós temos vários mestrandos já na universidade que terminam o curso EAD e acabam entrando na pós-graduação. A maioria deles também já está atuando em sala de aula, em escolas, né? Então, claro, sempre tem os que desistem também, né? Que acabam indo para outra carreira, acabam se encontrando, né? em outra carreira, né? Até na modalidade presencial Até também acontece presencial, muito, né? Exato. Mas a gente tem uma ideia, mas a maioria desses alunos, eles estão atuando em sala de aula ou estão fazendo cursos de pós-graduação. Até porque os polos, professora, desculpa interromper, os polos eles são em cidades muito diversificadas, né? Vocês se lembram assim de algumas cidades Sim. onde temos polo? Foz do Iguaçu, por exemplo, teve as 3 edições, né, aconteceram no Polo de Foz, que é uma cidade bastante estratégica, né, para o espanhol, né, vive a fronteira ali o tempo todo, assim como outras cidades também, tivemos em Itajaí, em Concórdia,
Indaial, aqui Videira, em Santa Catarina e Paraná, né? Santa Catarina e Paraná. Exatamente, Santa Catarina e Paraná. Pato Branco, na primeira edição a gente Praia teve. Grande também. Praia Grande agora. Tivemos. Fantástico, porque são cidades pequenas, né? Que por aí o ensino dificilmente chegaria, né, de outra forma, a não ser como educação à distância. Exato. Então, realmente é um grande trabalho que a Universidade Federal desenvolve através da educação à distância. Né? Sem dúvida. Pensa assim naquele aluno que mora, por exemplo, lá em Concórdia, né, e queria estudar letras espanhol na Federal. Ou ele se mudava para Florianópolis, isso é um investimento e mais tempo, e enfim, ou ele faria à distância. Ele acaba recebendo o diploma, o mesmo diploma que o aluno de letras espanhol presencial recebe. Ou seja, não há diferença no diploma. Isso é muito bom, porque o aluno estuda lá e recebe o diploma, tem a sua formatura, enfim, cola grau também na cidade, né? Então, muito legal isso. Até porque as competências, elas são aí através, né, conhecimento, habilidades e atitudes. Então, isso, independente da modalidade, a gente tem que trabalhar, né? E uma preocupação, que, por exemplo, eu tinha esse questionamento. Como é que o aluno aprende língua espanhola à distância? Como é que a gente vai saber que ele aprendeu, né? Então, também o curso oferece mecanismos e oportunidade dele desenvolver a competência oral, que é como a André tinha citado antes, o Skype, as videoconferências, os trabalhos em que ele faz áudios, enfim, vídeos. Então, isso é muito interessante porque se trabalham todas as competências. O aluno sai realmente formado e com possibilidades e potencial de desenvolver a língua espanhola. Obviamente que precisa da autonomia dele ser um aluno pesquisador, investigador e perseverante, né? Eu sempre digo, olha, se você não perseverar em EAD, se bater aquela preguicinha, a coisa não dá certo, né? Não funciona. Então a pessoa tem que ter também perseverança de, não, tem que fazer tal tarefa, vou cumprir essa tarefa. Um pouquinho todos os dias, né? De preferência, mas pelo menos semanalmente dedicar algumas horas para o estudo. E aí tem um encontro também no Polo, que é semanal, é isso? Exato. Com os tutores? Isso. Semanalmente, então eles se reúnem, a pessoa já tem ali o dia definido em que ela terá o encontro no Polo, né? E com atividades definidas também pelo curso, né? Exatamente. Atividades já pré-definidas, né? Isso. Inclusive há encontros também aí por videoconferências, né, com os professores, e isso é muito dinâmico, né? Deixa o curso dinâmico. Exato. E eles gostam dessa participação também, né? São atividades bem intensas, né? Digamos que toda a programação já é feita previamente e exige bastante dos professores, dos alunos, dos tutores, de toda a equipe envolvida. E o presencial, professoras? Qual a experiência aí de dar aula presencialmente? De uma língua estrangeira. Eu tenho uma pergunta, aliás, antes de vocês falarem, porque assim, as pessoas pensam que vão à universidade fazer um curso, né, superior, letras, espanhol, inglês ou alemão, e que vão aprender o idioma. É assim ou não? Não. Não, São os mitos, né? São os mitos, exatamente. Para isso ele tem o curso de idiomas, né, que ele vai aprender daí só a língua, né? Ali no caso, ou ele se forma bacharel, ou ele se forma licenciado, né? E com certeza ele vai fazer pesquisa, muita pesquisa, né? Ele vai aprender literatura, ele vai aprender linguística, vai aprender tradução. Né? Vai aprender sobre a língua, né? Exatamente, sobre o idioma. Exatamente, vai aprender sobre história, sobre N coisas, né? Existe um currículo extenso aí para dar conta, né, de tudo isso, né? Sim. Certo, professora Mara? Exatamente. É isso? É isso. Então agora nós vamos a um rápido intervalo comercial e já na volta nós falaremos um pouquinho mais então sobre literatura também, aí de língua espanhola, e vamos falar também sobre didática, e a didática do idioma espanhol também, como que nós podemos realizar atividades, né? Como que nós podemos aprender mais
e ensinar mais, porque no fundo nós estamos aí ensinando futuros professores, né? Então nós vamos a esse intervalo e já na volta contaremos tudo isso também a você, nosso telespectador. Não saia daí. Você se sente como um desses empresários, perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase 2 décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738. Já estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching também aqui conosco. E agora nós vamos ao quadro nosso quinzenal, que é o Resenha Literária, hoje com a participação de uma pessoa que já é conhecida, porque ele já participou do quadro, mas como ele escreve muito, está presente novamente, Celso da Silva. Olá, sou o escritor Celso da Silva e hoje eu compartilho com vocês a minha obra intitulada Epitáfio. Epitáfio é um mini-romance desenvolvido a partir da quebra do paradigma, de um paradigma com o cânon literário que afirma que
um romance, para ser livre, ele precisa ter no mínimo 50 páginas. E eu, como gosto de desafios, resolvi me contrapor ao cânon literário e desenvolver um romance que conta uma história dos 5 anos de idade aos 65 anos de idade, ou seja, um trânsito de uma vida inteira, em apenas 7 capítulos, descritos em uma página apenas. E esse romance, então, por essa quebra de paradigma, acaba formando um novo gênero na literatura, que é o mini-romance. Esse gênero não existe, existe o romance, existe o mini-conto, mas o mini-romance, então, surge a partir de Epitáfio. E Epitáfio, então, devido a essa singularidade, concorre, é indicado ao Guinness Book de menor romance literário em número de páginas. Sendo que hoje, o menor romance em número de páginas conta com 50 páginas exatamente. Então vem aí Epitáfio, buscando essa quebra de paradigma e buscando esse título também, e formando esse novo gênero, mini-romance. Eu tenho certeza que todos terão uma boa leitura. Espero que ele atinja os seus objetivos. E é uma leitura linear para aquele leitor menos avisado e uma leitura extremamente profunda para aquele leitor, de fato, aquele leitor que gosta de se aprofundar nas páginas de um livro. Bem, eu deixo a todos com grande alegria Epitáfio e digo que dentro dessa uma página que existe, o leitor vai encontrar grandes desafios. O principal desafio é saber se o narrador protagonista deixa realmente um epitáfio. E se ele deixa um epitáfio, qual seria o epitáfio que ele deixa dentro desse livro? Para que seja colocada na sua lápide. E também convido o leitor a abrir seus sentimentos, não deixar que a lápide fale por ele. Eu desejo a todos uma ótima leitura. Até a próxima. Parabéns, Celso da Silva. Eu tive a alegria de fazer a versão ao espanhol deste livro que está concorrendo ao Guinness Book. Que coisa, hein? Olha só. Eu digo que foi a única página que me deu mais trabalho na vida. Eu levei uns 3 dias aí para poder fazer a versão, porque realmente as palavras ali, né? É uma leitura bem interessante essa. Para quem gosta de tradução, né? Até porque traduzir, as pessoas pensam que é fácil. Exato. Mas não é, né? Traduzir outra cultura. Tem toda aí uma lógica, um jogo, né? E por isso que quem acaba traduzindo compreende melhor o livro, né, do que o próprio autor, porque teve que ler e traduzir, reescreveu, né? Exatamente. Já diria Borges, já dizia isso, né, Borges? Com Pierre Menard, né? Professoras, vamos falar de projetos então. O curso de espanhol da Universidade Federal de Santa Catarina tem muitos projetos, professora Andréa? Muitos projetos, sem dúvida. E os alunos participam, então, tanto projeto de pesquisa quanto projeto de extensão, né? Eu vou falar do meu caso. O projeto de pesquisa que eu tenho, o carro-chefe, né, é trabalhar com a literatura do século de ouro, espanhol, e com a tradução dessas obras, né? No Brasil, a gente conhece mais Cervantes, né? Dom Quixote de La Mancha, né? Mas a gente não conhece tanto Quevedo. Então, o Francisco de Quevedo e Villegas, né, um autor também do século XVII. E agora, no núcleo que eu coordeno na UFES, que a Mara também faz parte, né, desse núcleo, nós estamos traduzindo obras desse autor. Não é nada fácil, às vezes a gente fica 10 linhas, a gente fica 3 horas em cima para traduzir, né? Nos reunimos toda semana para traduzir em parceria a obra, né?
E tem projetos de extensão também, que daí são também mais acessíveis ao aluno de graduação, como, por exemplo, oficina de tradução também, só que daí pegando uma obra do século XIX, século XX, que daí tem uma linguagem mais acessível para o aluno, né? Mas não é fácil. A tendência, como são línguas muito próximas, né, o português e o espanhol, e você deve ter passado por isso também, né, quando você traduziu, acabam sendo, como são línguas muito próximas, a gente acaba mantendo uma estrutura muito próxima do espanhol. E aí, quando a gente faz uma segunda leitura, a gente percebe, opa, mas eu, enquanto brasileiro, falante do português, eu não falo assim, né? E aí você percebe que precisa dar uma flexibilizada na língua e precisa adaptar um pouco mais ao português. Né? Esse é o desafio e o trabalho coletivo, né? Isso que é interessante. E professora Mara, conta um pouquinho como que é o estágio aí supervisionado. Bom, eu trabalho atualmente com estágio supervisionado das alunas e nesse momento elas estão fazendo estágio no colégio de aplicação. Então os cursos de licenciatura têm um estágio curricular obrigatório e elas vão para as escolas onde elas realizam suas práticas. Obviamente que a gente não espera que o aluno, né, seja uma pessoa que sabe tudo, ele está em processo de formação. Então o estágio é para isso, para que ele possa sair da teoria e entrar realmente na sala de aula. Ele vai entrar na sala de 6ª série, 8ª série, 9º ano, ensino médio, e ele vai estar em contato com a realidade. Ou seja, nós passamos muito tempo trabalhando teoria, ensinando a língua, sua estrutura, a formação de um linguista, de um letrólogo. E quando ele chega naquele momento da sala de aula, que ele tem que elaborar o seu plano de aula e executar, ele se dá conta da realidade, da diversidade de alunos que existe. E uma das características muito interessantes, assim, que eu considero muito importante, é que os planos o colégio de aplicação, ele tem um departamento de educação especial. Então ele dá suporte para os alunos que estão integrados, incluídos na escola, ou seja, se procura a inclusão. Então, as estagiárias, eu digo as estagiárias porque atualmente eu só tenho alunas no curso. Eu já iria perguntar sobre isso, porque as alunas, as estagiárias, são mulheres estudando. Tem um grupo só de mulheres no momento, né? Pessoas muito batalhadoras, especiais, e elas têm em algumas turmas tem alunos especiais também. E o que elas fazem? Elas flexibilizam algumas atividades, ou seja, quando o aluno especial ele está integrado, aliás incluído, né, ele também vai participar das aulas, mas se adaptam a algumas atividades. E isso é muito interessante porque nem sempre é observado isso em todas as escolas. Hoje em dia há uma procura para a inclusão, mas ainda temos uma distância muito grande de teoria e prática. Muitas escolas nem sequer têm um auxiliar para estar junto com aquele aluno que precisa de atividades programadas para ele, né? Então, o colégio de aplicação conta com esse serviço, com esse trabalho também. Então, um plano de aula muitas vezes é desdobrado em plano 1A, 1B, né? Em quantas vezes for necessário, de acordo com o aluno. É especial para ele. E professoras, o espanhol vai, fica, sai, continua? Como que é essa história do espanhol aí no currículo, né? Ele continua efetivamente ou não? A Base Nacional, né, a BNCC, não contempla a língua espanhola. Não contempla? Não contempla. Ela dá todo amparo para a língua inglesa. Mas também lá no rodapé tem um asterisco e tem uma linha naquele asterisco, ou seja, estamos lá no rodapé, que diz que pode ser também oferecida alguma outra língua dentro das opções ou dentro das variações, enfim, dentro das possibilidades que a escola tem. E eu creio que o espanhol entra naquele asterisco dentro da base atual. E tem entrado bem ou não?
Bom. Professora Andréia, e aí? Pois é, o que acontece hoje é que na rede pública, né, a estadual, municipal, tem muitos professores que são temporários, né? Sim. Professores ACTs, né? E esse é um problema, porque esse professor ele tem que estar todo ano, né, mudando de escola, correndo atrás, né? E isso dificulta as coisas, né? Porque quando o professor ele é efetivado numa escola, ele dificilmente a língua sai daquela escola, né? Então, como tem muito professor ACT, quando eles percebem que não tem muitas turmas, não tem muitos alunos, eles nem oferecem professor, né, de espanhol já nessa escola. Então, é difícil. E atualmente, professoras, a procura pelo curso de espanhol, a graduação, ela continua em alta? Nós sabemos que os cursos de licenciatura, né, têm sofrido cada vez mais uma queda aí na sua procura. As pessoas hoje em dia não querem ser professores, né? O curso de espanhol tem procura? Tem sim, André. O curso de espanhol ele tem procura, ele começa sempre com sala cheia, né? Até porque agora o vestibular também da UFES, que antigamente, na minha época, tinha a primeira opção e a segunda você poderia escolher em outros cursos da universidade, né? Isso. Ou você entrava como segunda opção no curso de letras. Hoje você tem que colocar como primeira opção o curso de letras e segunda também pode ser acaba sendo o curso de letras também. Então você pode colocar a primeira opção espanhol, segunda opção italiano ou inglês. Então você está dentro do curso de letras, né? Mesmo assim. Isso tem aumentado o número então até de inscrições, né? A parte boa é que aquele aluno que faz para letras e que entra, ele fica. É diferente de antigamente que ele fazia como segunda opção, ele fazia odonto, primeira opção, e segunda opção botava letras, mas não ficava efetivamente, né, fazendo o curso. E agora, se ele faz para letras é porque ele vai ficar nesse curso mesmo. Sim. Professoras, muito bem, o tempo aqui passa muito rápido e o nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês aqui no nosso programa. Sintam-se convidadas a comparecerem sempre aqui no programa Faça Acontecer, porque vocês são as professoras, né, que fazem acontecer aqui na região da Grande Florianópolis, na Universidade Federal. Claro que temos muito mais professores, mas temos aqui duas representantes aí legais do curso de espanhol, né, da Universidade Federal, e que fazem realmente muita diferença na vida de muitas pessoas e da nossa sociedade. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. E nos encontramos, então, em uma próxima oportunidade. Depois do intervalo, nós voltaremos e teremos a presença de Humberto Costa, da Line Coaching. Não saia daí. Você se sente como um desses empresários? Perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase 2 décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio.
alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738. Já estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching também é aqui. E agora no terceiro e último bloco, então, nós vamos falar sobre coaching, treinamento. E estamos aqui com ele, que já compareceu ao nosso programa outras vezes, Humberto Costa, da Line Coaching. Humberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Eu já posso estar te substituindo as tuas férias, né? É a terceira vez que estou aqui, então, assim, é gratificante e eu estou muito feliz de estar aqui participando. Lembrando, a primeira e a segunda vez a gente chegou uma audiência muito grande, assim, muita gente me perguntando, então eu quero te agradecer o convite, né, de estar aqui no programa Faça Acontecer, que desde o início eu sempre falei que eu gostei desse nome, né, e eu admiro as pessoas que fazem acontecer. Perfeito, Humberto. Seja muito bem-vindo sempre. Inclusive é um grande parceiro, aí os nossos telespectadores acompanham nos intervalos comerciais, então o comercial da Line Coaching, né? E nós vamos hoje então falar sobre carreira. Aí já pode se preparando mesmo, porque mês de janeiro você vai trabalhar aqui, então, me substituindo, né, apresentando o programa, bem no verão, hein? É em janeiro? Já vou colocar na minha agenda, no meu Google Agenda ali, em janeiro vai ficar um mês aqui no programa Faça Acontecer. Isso, ó, uma nova carreira, então nós vamos falar sobre carreiras hoje. O que você tem a dizer, Humberto, desde a visão de um coaching aí sobre carreira? Então, assim, eu sou de Araranguá, né, sou do sul do estado, estou aqui em Florianópolis há um pouco mais de um ano, então assim, eu vim com o objetivo de trabalhar na Line Coach, assim, eu saí de Araranguá, claro, com nada fixo, mas a minha vontade era abrir um negócio aqui na grande Florianópolis. Então eu coloquei isso na minha visão de futuro, eu escrevi, eu peguei lá
até tu tá participando de um curso nosso, né, o Mindset Leader, e a gente tem um diário de bordo. E no diário de bordo eu escrevi na minha visão de futuro que daqui a um ano, na época eu estava em Araranguá, que eu gostaria de ter um negócio aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis. E foi quando eu comecei atrás das minhas ações e vim para cá zerado, assim, do nada, assim, cheguei aqui e comecei a trabalhar aqui. Claro, a Online Coach me deu um suporte, mas eu fui atrás de clientes, eu fui atrás de prospectar, eu fui atrás de abrir o meu negócio e, assim, não é nada fácil, claro, mas se você faz o negócio acontecer, se você tira a bunda da cadeira, você consegue as coisas. Assim, claro que não é nada muito fácil, né? Mas se fosse fácil não teria graça, né? Então, assim, eu estou nessa carreira, eu sou muito feliz. Eu trabalho com coaching empresarial, business coach, reestruturação de negócios, né? É uma coisa que eu gosto muito, então eu tenho muito prazer em ver, assim, e muito feliz quando eu chego com um empresário. Claro, o empresário, às vezes, quando a gente pega, ele não está numa situação muito boa, mas em 3 ou 4 meses a gente consegue reestruturar toda a empresa dele. Então, às vezes, falta mudar um pouco o mindset, ou o financeiro, a organização e processo. Isso, tudo isso, a Line Coach, junto com uma equipe poderosa que a gente tem, a gente consegue fazer. Certo. Então, Humberto, eu tenho até uma pergunta agora, porque nós vivemos uma época, né, em que as pessoas mudam facilmente aí as suas profissões, né? Uhum. Não é como há alguns anos em que a pessoa começava a trabalhar com algo e ela sabia que ela ia se aposentar nessa profissão ou em determinada empresa, o sonho dela era trabalhar para o resto da vida, né? Uhum. Como que está essa dinâmica atual? Então, assim, eu posso até contar por experiência própria, assim, a minha família é toda de funcionário público. Eu tenho minha família inteira. Eu saí da rota, entendeu? Então, assim, é funcionário público. E eu tinha mentalidade de funcionário, nada contra. Mas é que isso está engajado no Brasil, tá? Isso no Brasil. Então, a minha família inteira e eu, na minha mente, eu tinha que ser também. Tanto que eu até tentei, passei. Só que eu sou uma pessoa muito... Eu tenho que estar em movimento, fazendo um negócio acontecer e não deu certo. Elétrico, Então, não deu certo. Eu até trabalhei, fiquei um tempo na área pública. E não deu certo. E daí, e hoje em dia é muito dinâmico. Tu não precisa estar no teu escritório, tu pode ter um home office, tu pode estar em outros lugares trabalhando também. E eu me achei nisso. Só que e hoje o mundo precisa de inovação. Não só o mundo, os trabalhos, tudo está inovando. Não existe mais a Kodak, lembra da Kodak? Sim. Não existe mais. Hoje é Netflix, é o YouTube. São ferramentas que se tu não está evoluindo, se tu não está inovando, tu vai ficar para trás. Então, eu acredito que tu tem que estar sempre inovando e mudando e também saindo da zona de conforto, né? Porque se tu não sair da zona de conforto, se acomoda e hoje em dia não se pode acomodar. Tu tem que estar sempre virando a chave. Se reinventando. Se reinventando, porque se não se reinventar, tu vai ficar para trás ou a tecnologia vai te ultrapassar. Então, assim, isso está cada vez mais. A gente está vendo aí iFood, Uber Eats, então essas coisas que a gente tem que estar sempre inovando, senão tu vai ficando para trás. Então, se você não gosta de tecnologia, tudo bem, mas a tua empresa precisa de tecnologia. Exato, estar aberto a isso. Estar aberto a conhecimento, a inovações. Então, tudo isso a gente demonstra, até no nosso trabalho que a gente faz no Mindset Leader, né, concurso que a gente tem de formação de empresários, que a gente faz praticamente 3 meses, a gente trabalha muito com inovação. Eu até tive num congresso agora, há uma semana atrás, de empreendedorismo, Empreende Brasil, que isso foi muito falado. Sabe, a empresa que não inova, ela vai morrer, está fadada ao fracasso. Então, assim, até os empresários falaram que muitas empresas que estão hoje, se continuarem dessa forma aí, se querem ficar do seu jeitinho e não mudarem, não colocarem ferramenta para inovação, elas vão morrer. Então, a Line Coach está preparando, está utilizando essas ferramentas para ajudar as empresas a não morrerem. Essa é outra pergunta, porque quais são então os cursos, né, que a Line Coaching oferece justamente às pessoas, a quem está aí nos assistindo agora nesse momento, de repente você aí que quer mudar de carreira e não sabe por onde começar, a Line Coaching tem solução para isso? Tem solução para isso. Então, a Line Coaching tem o coaching empresarial, né, esse que eu sou focado, eu trabalho com empresas, business, reestruturação de negócios. A gente pega a empresa na infância e deixa ela na maturidade.
colocando ferramentas. Não tão simples assim. A gente foca muito no livro O Mito do Empreendedor, que é um best-seller nos Estados Unidos, já vendeu mais de 9 milhões de exemplares. Excelente livro, né? Que trabalha quando a empresa na infância e quando ela depende do dono. Na adolescência, ela já utiliza algumas ferramentas, mas ainda depende do dono. E na maturidade, é quando ela já tem todas as ferramentas e não precisa mais do dono. Ele pode ter uma franquia, uma filial, ter outras empresas, sabe? Crescer mais e empreender mais. Então, a gente trabalha com esse livro e nesse livro a gente trabalha o coaching empresarial, né? A gente também tem o Life Coach, que trabalha isso dentro da Line Coach, né? O Life Coach trabalha a vida das pessoas, que também é legal, é interessante. A gente tem o analista comportamental também. Tu conhece o Findline, né? Exato. Tu já fez. Fiz a formação, sim. Que trabalha os 4 perfis. Isso, de analista comportamental, né? Isso. Então, isso é importante, isso é uma profissão legal, também é uma profissão gratificante para professores também. A Line Coach está trabalhando bastante nessa área de analista comportamental e são essas 3. Nós, da Line Coach Grande Florianópolis, trabalhamos com três segmentos, que é o impulsão empresarial. O impulsão empresarial a gente trabalha colocando ferramentas dentro da empresa de 4 a 1 ano. A gente fica dentro da empresa, impulsionando a empresa para crescer. A gente coloca várias ferramentas ali dentro. A gente faz o Mindset Leader, que é esse que você está participando. Sim. Esse aí as fotos estão aparecendo aí, são do Mindset Leader, aí é do Impulso Empresarial, do cliente lá do sul do estado. E a gente faz também o workshop, que vai ter agora, no final de outubro, workshop empresarial, no qual vai ser um dia para a gente colocar ferramentas para ajudar o empresário. Esse é como uma imersão? Uma imersão. Sim. A gente começa às 8 horas e vai até às 10 da noite, assim, uma imersão mesmo para ajudar, impulsionar, intensificar os negócios do empresário. E depois a gente coloca as ações para eles, ajuda a colocar essas ações dentro do workshop na empresa do empresário. Então isso é muito legal, assim. A gente já fez o 3º workshop que a gente está fazendo para iniciar. Perfeito. Até sobre o Mindset Leader, nós temos um vídeo que nós vamos acompanhar agora. Eu também estou realizando essa formação e aconselho a todos porque realmente vale a pena. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar. A empresa Line, ela me ampliou muitos horizontes, ela conseguiu fazer com que eu me reorganizasse pessoalmente. Foi espetacular, foi incrível, conheci pessoas incríveis. E hoje eu estou muito feliz por estar aqui, principalmente por todo o acompanhamento que o pessoal tem com a minha empresa. Despertou um novo ser que estava acomodado dentro de nós e que nos fez superar crenças, superar os desafios que vínhamos encontrando e descobrir de que éramos capazes. Me sinto feliz e honrado por fazer parte dessa equipe que cresce cada vez mais no Brasil, mudando a vida de todos por onde passa. Não vou parar por aqui, vou continuar. E se a empresa me der a oportunidade de fazer novos cursos, eu vou seguir junto. Então, eu super aconselho, façam o curso com a Line. Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Thiago Cruz, sou coach da Line Coach. Eu me sinto também muito grato em poder me colocar à disposição. É uma oportunidade que nós tivemos de unir pessoas com um objetivo em comum e poder proporcionar para elas equilíbrio em suas vidas e também nos seus negócios. E a partir de agora nós vamos ter uma oportunidade de replicar em todo o país. Outra vez eu comentei onde eu me inscrevo, agora eu falo, já me inscrevi, já estou realizando o curso. Já estamos na segunda sessão, né, que a gente fala de sessão do Mindset Leader, que a gente está realizando aqui na Grande Florianópolis. São mais 17 empresários, né, juntos, conectados, é uma sala de mastermind, onde ali a gente impulsiona esses empresários, ajudam esses empresários, eles se ajudam entre eles
para melhorar o seu lado, tanto pessoal, profissional e financeiro da sua empresa. Então, assim, todas as áreas, né? Processos também dentro da empresa, então isso é muito gratificante, assim, não tem... A gente finalizou agora uma turma que tinha 15 empresários, mais ou menos, e a mudança, assim, é real. Então, assim, não tem explicação de ver a mudança. A gente pega o empresário de um estado e finaliza num outro estado, assim, com uma total mudança, assim. Então, assim, não tem dinheiro que compre isso, assim, é incrível, assim, essa mudança, assim. Porque, às vezes, tu fica ali acomodado e a gente tira o empresário da zona de conforto. Então, às vezes tu fica lá 8, 9, 12 horas na empresa e às vezes tua gestão de tempo tá horrível, né? E tu fica lá às vezes com tanto problema. Não, agora a gente consegue organizar e deixar isso tudo bem com os processos e implementar dentro da empresa. Isso que é interessante e importante, né, Humberto? Porque muitas pessoas acabam criando um mito, né, aí em cima do processo de coaching ou da palavra coach. E, na verdade, o coach, ele é realmente um educador. O processo de coaching é um processo de educação, né? Sim. Em que a pessoa começa a se dar conta de que realmente ela precisava daquele momento, né? Sim, é isso mesmo. Não, e hoje em dia a palavra está muito promíscua, a gente pode dizer essa palavra coach, assim. Às vezes eu nem uso para não deixar a pessoa... Às vezes a pessoa não fala contigo porque tu usa a palavra coach, assim. Ela tem um preconceito em relação a isso. Então a gente e o coach ele faz muito bem. Nos Estados Unidos todo mundo tem um coach, assim. E aqui no Brasil virou essa banalização. Sim. Que todo mundo é coach, mas não é assim. Um coach te ajuda muito, te auxilia muito, te tira do teu estado A e te coloca isso é básico, mas um profissional consegue fazer isso. Então se ele não conseguir fazer isso, ele não é coach. Exatamente. Então ele tem que conseguir a mudança. Tanto eu no meu caso eu faço na parte empresarial. Mas tem coaches que fazem na life coach, outro analista comportamental, mas tem que existir a transformação. Humberto, você fez uma promessa e vai ter que cumprir agora, né? Essa promessa. Qual foi? Então, assim, da Line Coach Grande Florianópolis, estará oferecendo para quem estiver assistindo o programa Faça Acontecer uma planilha financeira, um demonstrativo de resultado de exercício para os empresários que estiverem assistindo o programa Faça Acontecer. Essa planilha tem todos os dados possíveis e imagináveis ali dentro na planilha. Você vai ver o teu custo fixo, você vai ter o teu estoque bem ali colocado, teu faturamento, teus insumos, tudo ali dentro para a gente te ajudar e te auxiliar e para te sair e ganhar mais dinheiro e não ter mais problema na área financeira. E isso daí é ilimitado? Qualquer pessoa, qualquer empresário que entrar em contato, ele ganha esse brinde? Qualquer empresário, tanto liberal, pequenas, médias empresas. Esse é outro ponto interessante, Humberto. Da outra vez também nós fizemos aqui, né, uma premiação para aqueles que entrassem em contato. E algumas pessoas fizeram contato e falaram, mas eu tenho uma microempresa, ou eu sou MEI. O único, né, eu sou MEI. Pode entrar em contato da mesma forma, né? Pode entrar. Né? A gente tem, tanto no Mindset Leader, como até no Impulsão Empresarial, pessoas que fazem um MEI, que são MEI, né? E não tem problema nenhum, a gente ajuda também, porque o MEI hoje em dia, se não sabe, ele pode ter um faturamento de até 80 mil. Então, assim, se tu dividir isso, dá 6 mil e pouco por mês, já é um faturamento ok no Brasil. Então, a gente ajuda também, auxilia para crescer e para passar para outro estado. Então, a gente auxilia em todos esses processos. Tá? E a gente dá garantia também. A gente é a única empresa de coach no Brasil que a gente dá garantia. Se não der resultado, a gente devolve o dinheiro. E aí, muitas devoluções? Nenhuma devolução, porque a gente se compromete com o que a gente faz. Então, assim, principalmente aqui na Grande Florianópolis, a gente tem uma equipe muito inovadora, uma equipe muito focada e disciplinada, que a gente está... Tanto que a gente tem um coquetel de negócio também que a gente faz, que a gente faz um coquetel todo final do mês. A gente já está indo para o 7º coquetel, acredita? Tá, um coquetel por mês. A gente faz lá no Empório Floripa, que o Empório Floripa também é um cliente nosso. No bairro Trindade, né? Em Florianópolis. E que é um coquetel que já está... A gente começou em janeiro e a gente começou devagar e de repente
pegou a impulsão e agora já está indo para o 7º coquetel, assim. Vale muito a pena participar, então quem quiser participar é só entrar em contato aí com o Humberto, acho que tem um telefone ali embaixo. Sim, apareceu aí a todo momento. É isso mesmo, então entre em contato com a gente, porque esse é um coquetel muito interativo. Você vai lá, vai fazer um pitch de vendas, vai conhecer outros empresários, vai ter uma palestra de empreendedorismo. A gente também tem uma parceria com um escritório de advocacia no segmento empresarial. Então, tudo isso você vai ter dentro do coquetel. E fora, tu vai estar num ambiente de vinhos, queijos, vai ter um sommelier lá também. Então, você também vai estar, além de estar trabalhando, vai estar se divertindo também. Todo um suporte, né? Todo um suporte, é. Humberto, aqui o tempo passa super rápido, o tempo é igual, mas a sensação, né, é que passa muito rápido. Antes de me despedir, eu quero agradecer ao nosso grande artista, Sebastião da Cruz, que esteve conosco semana passada aqui no nosso programa. Aí estão aparecendo então as telas que o Sebastião da Cruz pinta e que compõem aí a exposição que está lá em Santo Amaro da Imperatriz e Santa Catarina, Santo Amaro Antiga. Então o Sebastião pinta esses quadros através de fotos antigas da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Um belíssimo trabalho. Quero agradecer também a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, entre eles a Line Coaching, e Humberto, também agradecer a sua presença aqui no programa Faça Acontecer e sinta-se convidado a vir sempre aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a participação e eu vou colocar na minha agenda já em janeiro para participar, substituir aqui, hein? Muito bem, fantástico então. E nós temos um novo encontro então na próxima semana, onde trataremos mais assuntos relacionados à educação. Um grande abraço, até a próxima semana.